Só abrir um parêntese, sem querer te interromper, já te interrompendo. Sim. Gente, a ferramenta mais importante do estúdio é a orelha. Já estou assim, prevenido para não dar tapa na mesa. Deixa isso para a hora que vocês estiverem mais relaxados e tal. Mais né? esculhambado. Então, nossa, tem microfones de 35 mil. Nossa, mas tem esse aqui 300. de 100 reais pretinho, diz que é quase igual. Então, não tem almoço grátis. Aquele som todo, assim, mas como assim? Parece que o capeta ajudou aqui. Não. Na hora que você fala gravando, então, não, vocês assim, mudam. Gravando é a pior A pior palavra. palavra, Denise, gravando. Mesmo que você mantenha... É o efeito do botão REC. Não, aí ele solta, aí de repente não, na música, ó, baixa um espírito nele. Aí ele fala assim, ó, hoje, no supermercado X, batata pelo menor preço. Muito bem, pelas jurubebas, né, que vocês viram aí no começo, dá para entender como é que vai ser essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Este tema de hoje, que é o produção musical na era digital, é a versão 2. Já fizemos um primeiro programa, deu um monte de merda, assim, né, muita gente a favor, muita gente contra, mas tudo bem. Então resolvemos fazer uma segunda versão, a versão 2, vamos dizer assim, para a gente aproveitar e falar mais mal ainda de um monte de coisa que a gente não concorda e que você também pode não concordar ou que você pode concordar, tá tudo certo, né? Para este programa de hoje, o Genison Ponce, que prefere ser chamado de Ponce, né? Enfim, estava no primeiro, vai estar no segundo, e eu chamei uma outra pessoa que é um velho amigo, que também é da área de produção musical, né? Um baita de um guitarrista, um músico excelente que veio da Turquia, não confunda, se você chamar o Khan de árabe, você está arrumando inimigo. Então tá aqui o Can Kambay e o Genison Ponce pra gente fazer esse programa sobre produção musical na era digital. Eu já vou avisando pra vocês, nada de dar porrada na mesa. Não pode. Entendeu? Porque isso aqui não é um lugar de dar porrada. Não. É pra você alisar e tal, entendeu? Percussão, Nada disso, beleza? Seja bem-vindo a mais um Blog Cidade, que vai virar Jurubeba, se Deus quiser. Jurubebas em breve. Estamos aqui novamente, um prazer, obrigado pelo convite. Já estou assim, prevenido para não dar tapa na mesa, porque na outra vez... foi um festival de porrada aqui. Foi porrada para todo lado, mas o assunto ficava bom, a gente pá! A gente empolga, né? Empolga e pá! Mas agora tem canequinha aqui que vai ser... que vai ser presenteada e tal. Se você mandar um e-mail aqui pro Blog Cidade também, você ganha uma caneca, viu? Isso é mentira. É mentira. Tá? Então, saúde pra nós. Ô, Jan, então é o seguinte, ó, seja bem-vindo ao nosso Blog Cidade. É um prazer revê-lo, faz tempo que a gente não se vê, né? Pelo convite, um grande prazer para mim também aqui. Beleza, muito bem. Produção musical na era digital, versão 2. Tchan, 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 tchan. Bom, é o seguinte, eu não vou começar pelo assunto da polêmica, certo? Não vou começar perguntando. Escuta, vamos devagar, porque tem que fazer as preliminares. Eu não vou começar perguntando, escuta, por que essa música que o povo chama de música goiana não vira um trem no Brasil, não faz sucesso nacional nem internacional? Não vou perguntar isso agora, né? Deixa isso para a hora que vocês estiverem mais relaxados e tal. Mais esculhambado. Então, ok, vamos falar então de uma coisa que você chegou aqui dizendo que é muito importante, sobre ferramentas. Ferramentas que quem tem um estúdio de produção deveria ter e às vezes não tem por absoluta falta de conhecimento. Vamos lá. Então, a gente tem que ver primeiro para quem a gente está falando, né? Se para público ou para profissionais ou pessoas que estejam interessadas em entrar nesse segmento. Ferramentas. Hoje, o que nós temos hoje? Nós temos uma diversidade monstruosa de ferramentas em todos os aspectos. Isso é um problema, né? Isso parece bom, mas na verdade... Era para ser uma solução. Mas é um problema. Na verdade, torna-se um problema porque você vai ter que fazer uma escolha. Claro. E se você tem 5 coisas para escolher, antigamente não tinha jeito. Você ou comprava um Studer ou comprava... Hoje em dia... Você monta um computador, meia boca, comprou ali na Casa Bahia por 2.000. Aí você compra, preciso de uma interface de áudio. Nós temos aqui de 200 a 20.000. Então eu vou comprar uma de 600 que resolve tudo. Tem um microfone. Nossa, tem microfones de 35 mil. Nossa, mas tem esse aqui 300. de 100 reais pretinho, diz que é quase igual. Cabos.
Cabo é uma coisa que ninguém dá valor, mas faz uma diferença mais desvalorizada. Ninguém dá valor. Cabo compra ali, dá não sei o que, cabo de R$30, sim. Então, o que acontece? Ferramenta, você tem que escolher muito bem. A gente estava conversando assim, informalmente antes, porque você vai ter que fazer escolhas. Então, o que é importante? Você ainda bem disse. Você tem que ter uma coisa boa de cada coisa. Uhum. Se você vai montar um computador para trabalhar com áudio, não é o mesmo computador que você usa para entrar na internet. Se você quer um microfone para gravar suas coisas com uma qualidade razoável, aceitável, não é o microfone USB de R$100 que você liga no seu computador, não. De 200, 300. Se você quer uma interface de áudio que não detone as pontas, que tenha conversores razoáveis, você não vai gastar R$500. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque ele falou não detone as pontas, né, para você entender o que é isso. É o seguinte, detonar as pontas, ele está falando de uma coisa chamada erro de quantização. O que significa isso? Significa o seguinte, ó, quando você olha para uma senoide, né, que é a representação do áudio, a senoide pura, verdadeira, a melhor de todas, você pode ir ampliando, porque ela nunca vai deixar de ser uma linha. Quando você digitaliza, esta linha vira uma escada, certo? Uma escadinha. Você vai abrindo, você vai ver, é uma escadinha. Aí, quando você olha falando da escada, quando você olha o piso da escada e o espelho da escada, se você traçar uma reta daqui até aqui, essa área aí, ó, essa área que some com a digitalização, ela depende da qualidade do seu conversor. Essa área aí é a ponta que ele está falando. Isso chama erro de quantização. Essa área desaparece do som. Quanto pior o conversor, o som pior. Nas altas frequências ou nas super baixas, ele simplesmente desaparece. Vira aquele acorde de violão, assim, que deveria fazer... Né? Ele vira assim, ó, certo? Então, tá explicado, continua. E assim, isso não é achismo, né? A gente tem muita prática, tanto eu quanto o Cambay, de anos e anos e anos trabalhando com isso, aprendendo com os próprios erros, e eu sempre tento lançar minha opinião baseada em fatos. Né? Sim. Uma vez o Cambay produziu um disco meu, logo quando eu voltei para cá, e a gente gravou numa Apollo, né? Lá no menino aqui, no Lanzinho. No Lanzinho, A gente gravou numa interface muito boa e eu levei para casa e na época minha interface não tinha chegado, eu estava trocando. Eu fui gravar numa interface mais barata, que não era tão barata assim. Uhum. A diferença é monstruosa. Eu nunca tinha percebido tanto, porque eu sempre usei interface boa, fui usar uma mais ou menos. A diferença, principalmente no limite grave e agudo, é monstruosa. E assim, a definição do meio, então, enfim. Então, onde a gente chega? Você tem que fazer uma escolha boa dentro do seu orçamento. Tudo bem, você não pode comprar mais caro, não compre. Você dimensiona... Mas compre o melhor que você puder, né? Compre o melhor que você puder e dimensione as coisas, para você não ter uma coisa muito boa perto de uma coisa razoável. Não, tudo um pouco alinhado, que fica mais coerente, fica mais fácil de você depois ir dando os upgrades na medida, monitores, o básico. Você dimensionando isso bem, você consegue um resultado bom. Para o público, né? Porque tem muito estúdio que você chega, o cara tem 35 racks, 2 só de pré, porque cada pré tem uma cor, porque cada pré... Sim, aí vai do estúdio, do trabalho que ele tem para fazer, né? Do movimento que esse estúdio tem, que é outro problema que a gente vai falar aqui. Isso né? é enfeite ou equipamento de uso mesmo, né? Claro, eu cheguei em estúdio, tinha um rack assim, tudo desligado. Eu falei, não adianta nada. Não tá nem energia, nem eu ligo um por um na hora. É complicado, né? Ou seja... Como é que você vai testar a cor? Agora, deixa eu produzir uma jurubeba aqui antes da gente ir na sequência. Olha o que o Gênison disse. A gente foi aprendendo com os próprios erros. Isso é muitíssimo comum e é o melhor professor de produção musical que eu conheço. Chama os próprios erros. Com certeza. Beleza? Com certeza. Não tem nada melhor para ensinar o sujeito isso. Por quê? Porque o cara vai lá, compra 10 microfones, não sei o quê, tudo ruim. Aí um dia ele precisa gravar um violão e nenhum daqueles microfones funciona direito, nem um prezinho vagabundo que ele comprou funciona de jeito nenhum. Aí, se ele tivesse
Vou dar um exemplo aqui que não é coisa cara, mas um AKG 414, por exemplo, que tem vários... Não, é caro. Um Audio-Técnica. Pronto. Um AT2020. Então, um par. Se você tem um par de AT2020... Ou seja, então é muito importante que você que está aí vendo esse programa e está sonhando em ter seu próprio estúdio e tal, não sei o quê. Deixa eu dar umas dicas aqui. Primeiro, você não vai ter o tanto de trabalho que você está imaginando. Primeiro isso, né? Seus amigos estão dizendo, monta que eu vou lá, vou fazer, não vai aparecer nenhum, ok? Você vai ficar com o estúdio lá, daquele jeito e tal. Então, primeiro motivo de você ter uma coisa de cada, o melhor que você puder, é esse. Não vai investindo tudo não, porque, meu amigo, eu vou dizer uma coisa pra você, o arrependimento é muito grande. E hoje em dia, o nível de produção cultural aumentou muito, então muita gente hoje em dia gosta de ter o seu estúdio para fazer as suas coisas. Claro. O meu caso mesmo é esse. O meu estúdio é basicamente para fazer as minhas coisas. Se naquela época, se há 20 anos atrás, né, já estava difícil, imagina agora que você tem 500 mil ferramentas aí para você fazer as maiores lambanças, as lambanças inimagináveis. Eu vou dar um exemplo para você. De ouvir um vídeo de alguém dizendo assim, olha, tá resolvido o meu problema, porque olha só, tá vendo aqui? Ele estava falando de uma sala bem viva, né, e tal, tava cheio de reverb e tal, de retorno, aquela coisa. Eu vou, não, mas aí agora tem um plugin, olha só o que acontece. Aí ele bota o plugin, acaba com todo aquele negócio, aquela reverberação, acaba com tudo. Metade dos harmônicos. Não, aí o seguinte... Metade dos harmônicos. Aí o seguinte, não adianta você perguntar, mas ele acabou com esse problema e causou quais? Aí ele não sabe. Esse aqui já falou. E os harmônicos disso, daquilo. Ou seja, então, não tem almoço grátis, né? Ó, o basicão é assim, ó. Gravou muito bem gravado, sem botar nenhuma desgraça de um plugin lá. Entendeu? Nada, zero. Ó, sem equalização, sem porra nenhuma. Grava o som do jeito que ele foi produzido. Depois, aí você vai pegar as ferramentas que você quiser e vai deixar ele lá onde você tá. Mas a gravação tá robusta, tá com tudo que tem lá. Amigo, parece brincadeira, parece bobagem, mas isso é mais do que o basicão que ninguém faz, cara. Tem uma galera aí que vem da era digital, que você fala em analógico, os caras chegam a dar urticária no sujeito. Mas como assim? Entendeu? Mas nunca gravou em analógico. Exatamente. Nunca trabalhou, nem quando sabe eu falo, a sonoridade. Não, quando eu falo... Ele não sabe o que é editar fita cortando. Não. Ele não sabe o que é sonoridade analógica. Aquela coisa que eu falei em off, quando ele estava falando da sua gravadora de 16 canais. 16 canais. Quando o Léo falou assim, tem uns 20 anos atrás. Por aí. Mais ou menos, uns 15, 20 anos. Ele falou, eu vou comprar um gravador de 16 canais de fita. Eu falei, você acha que compensa mesmo? Mas é muito assim, porque hoje a gente está no digital. Aí o bicho vem e a gente começou a gravar. Falei, retiro tudo que eu falei. É outro planeta. Não, você vê, isso assim, a gente estava só na gravação, só os instrumentos, sem mixar nada. O som estava pronto. Estava lá, estava tudo lá. E outra coisa, nesse caso aí, foi um disco do Fábio Pertence, que foi feito no estúdio, quando eu tinha o estúdio lá no... Conheço muito bem, né, Gambá? Pois inclusive, toquei ele por muito tempo lá em São Paulo. Presta atenção, eu gravei. Gambá foi para lá. O Jan foi o cara que produziu, né? Sim. E eu fiz a gravação, eu mixei com ele lá e tal, beleza. Aí, o que eu fiz? Depois que eu gravei tudo analogicamente, eu digitalizei aquele som que estava pronto. Sim. Então, olha só, o cara grava uma guitarra que na fita eu posso adicionar lá mais 3 dB, que ela não vai capar o som como capa no digital, certo? Ela vai imprimir lá na fita. Ela vai, aquele calor, aqueles 3 dB a mais, tal, aquelas distorções todas vão estar lá. Quando eu digitalizo, elas passam todas, porque eu vou passar na modulação correta. Ok? Beleza. Aí, amigo, quando você vai mixar, que você vê aquele som todo, você fala assim, mas como assim? Parece que o capeta ajudou aqui. Não é? Entendeu? Mas você tocou num ponto muito importante. Eu aprendi, através de amigos e com o tempo, que se você vai gravar, você grava a fonte sonora. Sim, você senhor. Não corrige nada. Você não equaliza, você não põe efeito, você não comprime, você não faz nada. Você grava a fonte sonora.
Depois de gravada, você chegou à conclusão que precisa corrigir alguma coisa, então aí você pode equilibrar um pouco a equalização, você pode comprimir um pouco para diminuir a faixa dinâmica, você pode tratar com efeitos, fazer o caralho que você quiser. Uhum. A prática hoje é um pouco diferente. Agora, deixa eu só abrir um parênteses. Antes que você que está assistindo aí comece a falar besteira, é o seguinte. Veja bem. Mas e se eu estiver gravando um negócio que precisa de compressão? Cara, se você botar na modulação correta, você vai gravar o som puro. Depois você usa o compressor que você quiser usar. Não estou dizendo que você não... Não, mas não vai... Tem casos que você, claro, pode usar o compressor junto. Ok. Mas aquele som, você tem que acertar ele, porque vai ser aquele som. Você não vai mudar ele depois, não. Você não vai botar outro compressor, nada disso, compreendeu? Pois então fique claro. Às vezes de novo. Mas, assim, isso é muito comum, o cara comprime tudo, aquela merda. Grava depois comprime de novo, comprime na máscara. Exatamente. Aí vira aquela taturana sem faixa dinâmica nenhuma, que eu odeio. Taturana bezerra. Assim, é muito importante do jeito que você falou, que a gente tem que realmente captar o som. Assim, eu concordo, mas assim, eu uso de vez em quando, assim, na própria captação, um compressor só para, assim, se tiver alguma coisa... Para dar uma dinâmicazinha. Assim, porque é o seguinte, não adianta, você fala pro cantor, vamos passar o som? Ok, ele canta de um jeito, e na hora de gravar, ele já canta diferente. De outro jeito. Impressionante, ele já bota outra dinâmica. Na hora que você fala gravando, então, você já colocou assim, um grauzinho de compressão só para... Você coloca, você coloca um pop aqui pro cara chegar na distância que precisa do microfone, porque o microfone funciona assim, ó. Aqui é um som, certo? À medida que eu vou aproximando dele, esse microfone aqui, ele tem um efeito de proximidade, certo? À medida que eu vou chegando perto dele, eu preciso entender que o volume tem que diminuir. Mas o grave da minha voz vai aparecer muito mais. Quando você está fazendo o que você falou aí, você vai lá e coloca uma distância, você marca aquela distância para o cara ficar ali. Aí, fala assim, você encosta o nariz aí e canta com o nariz encostado aí, beleza? Aí ele começa a cantar, fica um palmo no nariz. É impressionante. Ou seja, então, você fala gravando, as pessoas mudam. Não, gravando é a pior palavra. A pior palavra, Denise. Gravando. Mesmo que você mantenha o cara, assim, na distância certa, ele bota uma dinâmica diferente, assim, ele solta, de começo... É o efeito do botão REC. Não, aí ele solta, aí de repente... Não, na música, na música tem isso, né? Agora, bom mesmo é na locução. Na locução é assim, você vai, por exemplo, o cara vai gravar um texto, aí ele fala assim, olha, no supermercado X, hoje você encontra... batata pelo menor preço, tá? Então, vamos lá. Então, o texto é: hoje no supermercado X você encontra batata pelo menor preço. Beleza? Beleza. Aí o cara vai... Aí quando ele vai falar, baixa um espírito nele. Aí ele fala assim, ó: hoje no supermercado X, batata pelo menor preço. É a mesma coisa. Aí você fala assim, cara, peraí, não, deixa eu te perguntar, o que aconteceu aí, irmão? Esse é o maior problema de quem faz rádio fazer qualquer coisa com câmera. Porque o sujeito faz tanta careta, eu não entendo por quê. E eu já tentei corrigir isso 1 milhão de vezes, mas não adianta. Quando o cara tá falando e tal, você fala assim, gravando, pois é o seguinte, cara, na música é muito pior. Porque o cara, ou ele não respeita as distâncias, ou ele imposta quando não tem que impostar. Gente, impostação é outra desgraça para você tirar do sujeito. Fala assim, deixa eu te falar, impostação, assim, impostação é um recurso que você só usa quando precisa. Você não precisa cantar impostado a música toda, não. É assim, naquela região que você acha que não vai dar conta, ali você usa esse recurso para chegar lá, para se manter afinado. Não, tem gente que imposta igual o locutor que eu acabei de dizer aqui. E eu falo assim, você é uma pessoa cantando, é uma entidade completamente diferente. Sim. Entendeu? E tem os níveis também, mesmo locutor, a gente vê isso, né? Chamasse o Voz de Ouro para fazer um texto. Ele fazia 3 textos iguais bons. Sim. É o que sempre fazia. Agora tem gente que tem menos prática, na música é a mesma coisa. Tem gente que canta, tem gente que canta muito, tem gente que tem prática em estúdio, tem gente que não tem gente que acha que canta.
Tem gente que não canta e sabe disso. Tem gente que canta e não interpreta. Tem gente que não canta e não quer saber disso. Tem gente que canta e não interpreta. Como você tem ferramenta hoje, aí vem aquela história. Não, o cara canta mal, desafinado, você tem ferramenta de correção para isso hoje, fácil. Pois é, mas você não tem ferramenta de colocar... Não, feeling não. Sentimento, assim, interpretação... Pois é, o tal do sentimento, cara... Pois é plugin de sentimento não tem, não né? Tem plugin não de tem, sentimento. porque não tem e não vai ter mas nunca. A gente nunca, trabalha... E as pessoas também não estão muito preocupadas com isso, é engraçado, né? Eu acho muito... A preocupação básica, acho que não é, vocal, acertar a nota. Acho que não é falta de preocupação, é falta de assim... Experiência? De não. Enxergar. Sim. Não chega assim... É porque é o seguinte, o cara vai cantar e aí ele tá preocupado com a afinação, não sei o quê, com a voz, tá. Aí ele canta, aí parece um chuchu, não tem gosto de nada. Você fala, aí vem um sujeito que não é nem tão afinado, tal, não sei o quê, e que entende o que está cantando. Exatamente. Né? O sentimento, ele entende o que está cantando e o sentimento brota naturalmente. E você que está ouvindo percebe isso. Essa é uma diferença bate no peito. brutal, entendeu? Quando o sujeito entende, porque assim, antes do cara aprender a cantar, ele deveria aprender a interpretar. Sim. Porque, ou perceber pelo menos o que está falando. Porque o sujeito, ele bota para fora a letra, entendeu? Já batalhei muito com alguns cantores. Cara, eu sofri pra cacete com tipo isso, assim, entendeu? Você tá cantando tal coisa, bota assim... Exato, você não tá nem... A pessoa não tá nem... O que você tá cantando aí? A pessoa não tá nem percebendo a letra que tá cantando. Ontem eu tava... Fica no automático, né? Na hora do almoço eu tava ouvindo uma versão de voz e violão, né? Lá naquele restaurante onde a gente comeu aquele camarão, eu voltei lá e tal, aí beleza, tá lá gostava tanto de você que o cara tá tocando o violão, fazendo a versão do violão. Aí eu tentei acompanhar aqui na mesa sozinho, é impossível, né? Porque o andamento é próprio do sujeito, ele não respeita nada. Então, você se foi, da saudade eu senti. Cara, ou seja, zero de sentimento, zero. É complicado entendeu? Isso, né? Eu conheço muita gente que pela própria vida que veio caminhando, tem uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, os profissionais de músicas, que é cantar em bar. Você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque você está num lugar que as pessoas não estão ali totalmente prestando atenção em você. Sempre tem alguém prestando atenção em você. Então, com o tempo, a pessoa vai ficando mais relaxada, exatamente no sentido de apresentação. Né? Ela começa a fazer as coisas mais retas, com menos dinâmica, com menos interpretação, e aí ela vai para estúdio. E ela não consegue sair dali. Porque virou um vício, né? Exato. É como se você estivesse cantando para ninguém. Fala, cara, é assim, faz o melhor que você puder por você, cara. Entendeu? Porque aí imagina as pessoas. Não, agora o cara tá ali fazendo de qualquer jeito. E outra coisa, criando uma dinâmica que é uma dinâmica que não corresponde à dinâmica da música. O cara tá tocando e ele tá fazendo, o violão tá indo, ou seja, ele tá tocando errado, fora do tempo, sei lá o que ele tá fazendo, e aí ele cria uma maneira de cantar aquela música. Entendeu? O Tim Maia, eu tive a oportunidade de ouvir isso claramente, do Tim Maia e do Lincoln Olivetti, no Rio de Janeiro, quando eu morava lá e tal, não sei o quê, enfim. O Lincoln falou para mim uma coisa que é fatal. Ele disse, Léo, é o seguinte, quando alguém regrava alguma coisa e tenta criar uma nova melodia, ou seja, uma nova voz em cima daquela voz que foi considerada lá atrás a tônica do negócio, tá fudido. Porque aquilo tá no gene das pessoas, elas não dão conta de acompanhar e elas descartam. Coletivo. Já começa por aí, certo? E o Tim Maia, com aquele jeitão dele, né? O Tim Maia era muito louco. Dom, ele fala Dom, todo mundo era Dom pra ele. Dom, seguinte, Dom, deixa eu te falar, se afinar demais não vende. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte, você tem que privilegiar o sentimento, independente se a nota vai chegar lá ou não. Canta, tenta dizer o que a palavra está tentando, entendeu? Põe sangue nisso, põe coração nisso aí. Ou seja, coisa que ele fazia de forma genial. O Tim Maia, para você ter uma ideia, no Brasil, acho que não tem nenhum artista no Brasil que parou a carreira
de gravação, né? Assim, várias vezes, e toda vez que voltou, fez sucesso. O Tim Maia é o único exemplo, não tem nenhum outro. O Raul Seixas passou um tempo e tal, voltou, continuou fazendo sucesso, mas foi só uma vez. O Tim Maia não. O Tim Maia, meu amigo, a seleção perdeu, eu não canto mais. Não pode bater na mesa não, por favor. Tá? Desculpa. O Tim Maia é assim, ó, briguei com a nova namorada, não canto mais. Acabou, não gravo mais. Apaixonei na gal. No show eu não vou, era brincadeira, né? Quantos ele não foi? No show eu não vou. A banda Vitória Regia acabou com o restinho do dinheiro que ele tinha. Desculpa, tal, se eu tô exagerando, você que pertenceu aí à Vitória Regia e tal, mas é piada, né? Coitado do Tim Maia. Então é isso. Bom, grande figura da música. Bom, então é o seguinte. É o que a gente está precisando, né? Grandes figuras da música. Hoje nesse métier de superinformação que a gente vive, você tem grandes talentos aparecendo. Mas vamos falar de referência, então? Vamos. Né? Porque hoje é muito importante isso, né? Você fala assim, qual que é a referência? Aí o cara aponta alguém e fala, não, jovem, isso não é referência, não. Eu tô falando referência mesmo, entendeu? Ah, eu sou roqueiro, então que referência? Aí os caras vêm com uns negocinhos e falam, não, jovem, vai lá na fonte que esse povo aí bebeu, entendeu? Inicialmente, né? Exatamente. Depois você pode... Claro, você vai lá naquela fonte para você entender um monte de coisas que você não está entendendo. Então, primeiro isso, né? Agora, ou seja, eu sou totalmente favorável ao desenvolvimento, às novas tecnologias, a um novo pensamento e tal, minha cabeça... Beleza, cara. Agora, tem certas coisas que, porra... Não tem jeito. Por exemplo, guitarrista. Aí você fala assim, você já ouviu Jimi Hendrix? Quem? Como assim? Entendeu? Então, no blues, aí você vai lá numa porrada, no jazz, instrumentistas e tudo. Ou seja, esse cara, ele precisa dessa base para ele mudar. Senão, amigo, ele não vai mudar nunca. Lá no estúdio, né, coisa de 20 anos, a gente cansou de fazer isso. Tem uma referência aqui, o que você acha? Ele mostra, o que é isso? Como assim? Não, esse aí já morreu tem 20 anos. Esse aí já morreu tem 30. Entendeu? Ou seja, além de ferramenta, né, que você tem que ter, tantas ferramentas que você usa... Nós não falamos, né, na ferramenta... Só abrir um parêntese, sem querer te interromper, já te interrompendo. Sim. Gente, a ferramenta mais importante do estúdio é a orelha. Aquela coisa que fica entre o computador e a cadeira e a orelha. Essa é a melhor. Essa ferramenta é importantíssima. Mas eu vou acrescentar mais uma coisa. A orelha é só a via. É a percepção que... Exatamente. É a percepção que é mais, assim, para mim, mais importante. Orelha é só... Orelha todo mundo tem, né? Todo mundo tem, todos os animais têm e tal. Pois mas quando eu falei orelha, é o bom funcionamento da orelha. Do ouvido para uma percepção correta. Percepção e digamos, a cultura que você tem para entender o que você está ouvindo. Claro, eu às vezes tudo isso, né? Quando eu conheci o Jean, muito tempo atrás, né? Jean tinha vindo, se eu não estou enganado, ele tinha vindo da França, né, Jean? França, isso. 94. O Jean nasceu na Turquia, né? Viveu na França, viveu na Alemanha. Vivi primeiro na Áustria. Depois na Alemanha. Sim, passei minha juventude toda na Alemanha e depois na França. Só países assim de música mais ou menos. Então, aí na Áustria, assim, o que você tem na rua, na Áustria tocando... Não, aí eu fico imaginando... Vocês nunca vão ver aqui. Alemanha, idem. Quando eu conheci... Paris também não tem música bom lá. Não tem, assim, na rua. Quando eu conheci... Hamburgo andava assim, você virava uma esquina assim, tinha um coral de 8 vozes cantando. Quando eu conheci o Jean... Bater de corda, de graça, na rua, na praça. Gente, quando eu conheci o Jean, eu falei, coitado, pensei comigo, né? Coitado, porque o cara sai desse lugar aí. Tem uma formação boa, né? Com formação, tá? O cara chega, o cara fez curso de arranjo na França e tal, chega aqui. Mais ou menos o que aconteceu com o Jean, aqui no Brasil é o seguinte: tem uma historinha muito rápida que demonstra isso, exatamente isso. É o seguinte: o cara estudou engenharia na Alemanha, certo? E se especializou na língua portuguesa porque ele amava o Brasil e queria trabalhar com engenheiro civil no Brasil. Então ele fez doutorado, pós-doutorado em português, aprendeu
o caralho todo lá da língua e veio, certo? Aí foi trabalhar na Bahia. Primeiro emprego dele lá na Bahia. Aí, primeiro dia de trabalho, certo? Tá ele lá numa posição, do lado do mestre de obra, conversando com o mestre de obra. E aí alguém, um servente de pedreiro, estava a uma certa distância, né? Com a betoneira e colocando os ingredientes na betoneira para fazer concreto, ou seja, areia, cimento, brita, né, e tal. Aí, num determinado momento, esse cara que estava lá colocando esses ingredientes na betoneira, chamou o mestre, falou, mestre, tal, ô mestre, aí o Geiró tá te chamando e tal, pois não, aí o cara de lá falou assim, ele apontou pro cimento e falou assim, pó, 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 aí o mestre respondeu, pó, pó, pó. Ou seja, aí o que o engenheiro alemão fez? A mala e vazou, porque pós-doutorado em português e esses caras se comunicaram aqui com uma sílaba só, pó, 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 pó. Ou seja, a música, a mesma coisa. Eu falei, imagina esse cara aqui, assim, primeiro, né, Áustria, pensa na Áustria, entendeu? Aí aquele negócio assim, ouvindo tudo certinho, tal, não sei o quê. Aí chega aqui... Alvorecer da vida. Nossa, aí chega aqui com o meu parceiro... Vai parceiro... pra Alemanha, passa... Aqui o Beethoven compôs. Não. Aí você chega aí vai aqui... pra França. Aí você chega aqui e vai gravar... Aí você vai gravar uma voz, uma dupla sertaneja, né, e tal. Aí vem o cara, põe a primeira voz, e aí vem a segunda voz. Aí você fala assim, uai, mas... E como que é isso? Entendeu? Como que é? Aí você vai gravar frase por frase. Não, mas, aí, nossa, Deus me livre. Isso é engraçado. Entendeu? Eu acho que tanto eu quanto o Cambaia, a gente nunca permeou muito esse segmento. Parece que esse segmento é um universo paralelo, né? Tem também. É um universo paralelo. Eu já assim, tentei entrar, mas assim, a gente não tem muito... Não, eu vou te dizer por quê. Sabe por quê? Porque tudo que passa de 3 acordes não serve. Não serve, Entendeu? A verdade verdadeira é essa. E qual é o argumento mais tosco que eu já ouvi no mundo? Não, se complicar, as pessoas não entendem. Como que não entende, cara? Elas não entendem o mal feito. Tem que parar de tocar nona sinfonia. Elas não entendem o que está mal feito. O que é mal feito, elas não entendem. Agora, aí você escuta um troço ali. Não estou dizendo que não tenha coisas geniais com sei lá, 2 tem que ter, claro que tem. Ok? Tem. E tem agora, coisas muito não boas também de número de acordes. Não é isso. Mas agora que o cara pega uma sei lá, o cara pega um Rio Amazonas, né, de possibilidades e coloca ele no meia ponte, quando ele usa só 3 acordes, né, quase sempre é isso que acontece, entendeu? E aí o sujeito vem dizer, não é isso, amigo, é porque você não vai afinar, entendeu? Tem certas nuances que você não vai atingir, entendeu? É assim, a frase é aquela coisa reta, sabe? E só aquilo e não tem nada. E aí justifica dizendo, não, as pessoas não vão entender. Cara, deixa eu te falar, comida é a mesma coisa, não, é o arroz com feijão aí, tá bom, mas esse arroz com feijão que você faz é uma lambança. Faz pelo menos essa porra direito, né? Entendeu? Faz o arroz direito, faz o feijão direito, entendeu? Não essa merda que você faz. É arroz e feijão do mesmo jeito. Você pega uma pessoa que está acostumada a comer arroz e feijão, um arroz e feijão vagabundo, e põe essa pessoa para comer um arroz e feijão direito, para você ver se ela não vai na mesma. Nossa, rapaz, também. Que arroz e feijão deliciosos são esses aqui, cara. Em qualquer segmento você também tem níveis de composição e produção. Então é claro que a gente está falando de um segmento em específico, sertanejo, é claro que você vai ter os top que vão trabalhar num nível muito alto de composição, escolhida mercadologicamente. Eu gosto, não é o caso. Você vai ter um segmento um pouco, também trabalha num nível muito bom, faz escolha de repertório, faz teste mercadológico, tererê. Abaixo. O problema é quando você está começando. Aí a bagaceira é grande. Eu vou dizer para você. Aí é o inferno de Dante. Não, e aí esse segmento que você nem falou, esse segmento chama maioria absoluta. Porque se você pegar os que estão lá em cima, que fazem sucesso e que os arranjadores já têm uma preocupação
multiplicada por 1000, né? E os que estão na sequência ali... Tem né? uma receita praticamente fixa. Agora, a maioria, meu irmão, a maioria é pior do que isso que eu acabei de falar. Então tem os profissionais, tem. E outra coisa que a gente precisa dizer aqui, a música sertaneja, ela é 1 milhão de vezes mais profissional do que o que a gente chama de música goiana e que está na hora da gente entrar nesse assunto mesmo. A música sertaneja deu certo porque entrou ali uma visão empresarial, que os caras investiram e tal, não sei o quê, fizeram acontecer, e ela explodiu no Brasil e ficou tantos anos, não sei o quê. E um detalhe, e isso é inegável, não tem como negar isso, não. Isso é inegável. É muito mais profissional do que o que é chamado aí de música goiana. Tanto é que a música goiana nunca passou da ponte do Paranaíba. Ou passou? Você conhece algum caso? Talvez. Poucos. Não. O que a gente outro, percebe, por exemplo, entendeu? nesse segmento sertanejo, o pessoal se apoia. Claro, Um abre a porta para o outro, o outro abre a porta para o outro, eles se empurram entre si e eles formam um movimento forte. É mais ou menos o contrário do que acontece nessa chamada. Eu sou contra isso. Primeiro, música é música. MPBGO. MPB goiana, música goiana. Eu odeio esse rótulo. Porque esse rótulo fecha de fora para dentro. Talvez esse seja um dos motivos. Primeiro, em Goiás, você não tem uma característica musical daqui diferente, local, que defina um padrão de música que possa ser chamada de música goiana. Mas sabe por quê? Porque a Goiânia é muito jovem. Não existe uma identidade goiana. Não? Exatamente. Mas tem Goiás velho, você tem Pirinópolis com compositores mais antigos. Sim, e você assim, tem características de música mas do Planalto que não são usadas na música produzida. Que seja muito bem dito isso. Você pega assim, a gente estava falando de Áustria, tem uma cultura... Claro, assim, lógico. Milenar. Lá tem universidade com 1000 anos. Sim, Nós temos 500 anos de Brasil. Exatamente, então essa cultura já está assim totalmente claro. na DNA, lógico. A gente sabe dessas diferenças e tudo. Agora, já era sem tempo, né, que a música goiana, veja bem, quando eu falo música goiana, não é em detrimento à qualidade dessa música, não. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando que ela fica aqui, ela está restrita aqui, só que ela não tem característica própria. Não. Me fala aí, que eu estou querendo ver. Poderia ter. Parece música. Eu posso dizer para você. Mineira, tem gente que faz pop rock. Não, se você pegar aqui as pessoas, né, que são intituladas de músicos goianos ou de produção goiana e tal, eu posso mostrar para você rapidamente similares mais antigos pelo Brasil. Mas então não tem similar mais antigo, né? Não tem mais antigo. Não tem uma característica. Não pode ter mais antigo. Então, o similar é aqui, não é lá. E o melhor é que você tem ritmos característicos de Goiás, que permeiam ali também Minas Gerais, o sul da Bahia. Você tem cateretê, você tem a música de folia. Onde você vai buscar a raiz musical de um lugar? No folclore, é a coisa mais antiga que você tem. Lógico. Se você chega no folclore, você vai perceber, você vai lá nos Calunga, você tem uma enorme cultura passada que poderia ser agregada à música local. Mas não é. Claro que não. E aí o louco é que você fecha, quando você fala música goiana, eu nunca ouvi dizer música paulista, música carioca, música pernambucana. Não, porque é aberto. Você pode fazer... É música, eu vejo como música. Ela não pode ser impregnada desse regionalismo velado, porque isso atrapalha. Claro, O que acontece? Só fecha portas, não abre nenhuma. O que acontece em contraponto com o segmento da música sertaneja? Eu tenho alguns anos de prática de vivência nesse mundo musical do estado de Goiás e de outros lugares também. Falta meio que se dar a mão, sabe como é que é? Eu acho que talvez esse ponto... Aqui é um por todos e todos por ninguém. Não, olha, um por ninguém e todos por nenhum. É mais ou menos isso, mais ou menos eu diria. Mesmo. É triste, né? Muito. Triste e é um padrão cultural muito antigo.
Eu não estou falando do que eu acho. Eu estou falando do que eu percebo e vivi ao longo dos anos. Cara, eu vou dizer para você, ó, eu passei... Que eu notei quando eu cheguei aqui, tem quase 30 anos, né? Porque, assim, antes eu morava em Paris, né? Então, a gente tinha, assim, um sub, assim, eu não posso hoje, você toca no meu lugar, não sei. Era normal, assim, a gente chama... você tem uma gig, você tem uma outra, aí você tem que escolher. Então, você passa pro seu sub, sei lá. Seu sub. Vamos esclarecer. Sub, que a gente chama de sub, é um substituto. Você tem um amigo ou mesmo um desconhecido que você não podendo ir no local. Você chama aquela pessoa. Você chama aquela pessoa, aqui é raro. Que substitui você não chama, e você volta depois. Aqui ninguém chama. Não chama, não. Em Goiás não tem sub, é o único estado. Eu nunca vi isso na minha vida. Pois então. Por quê? Não, e temos que escancarar. Por que não tem sub aqui? Porque aqui tem uma prática, assim, se você chama um sub, já havia acontecer 300 vezes, você chama um cara para fazer o seu lugar. O cara é desprovido de ética. O cara chega... O que seria um sub? Você chega, toca no lugar do cara, vai embora. Claro. Não, o cara chega, toca no lugar do cara, cobiça o lugar do cara, combina com o dono do bar para ele trazer o grupo dele no lugar do cara. Ou seja, é pé de rodo. Nossa. É uma furação de olho do inferno. Sempre foi, sempre teve. Tá vendo aí, né? Você tá vendo aí. Isso é antigo, isso não é agora. Eu não tô acusando ninguém, não tô falando. Isso é cultural. Isso é uma cultura que vem ao longo dos anos e que eu percebo que as pessoas mais novas, a nova geração, ela não é assim. Mas o que acontece? Eu vi isso acontecer mais de uma vez, assim, durante década. A cultura acaba engolindo a novidade e o ciclo se repete. Claro. É muito engraçado. É engraçado de ver de fora, né? Eu passei por uma experiência muito parecida, assim, que eu dei de cara com uma coisa que eu não imaginava, né? Quando eu saí daqui e fui trabalhar no Rio de Janeiro, é óbvio que eu tive durante vários anos contato com um profissionalismo que estava bem acima do que era aqui. Isso não tem, chega a ser, não, como assim? Não, é isso mesmo, não tem outro jeito. Na época, o Rio de Janeiro era a capital cultural do país e até hoje pode ser chamado assim, entendeu? Então, o rádio, a televisão, partia tudo de lá. A TV Globo está aí até hoje. A Rede Globo é isso, né? Enfim, beleza. Passei anos e anos lá e tal. Aí um belo dia eu falei, quer saber, cara? Eu vou voltar para Goiás. Tá na hora. Me senti pronto, né? Tá na hora de eu acrescentar naquele mercado e tal, né? Beleza. Meu amigo. Que doce ilusão. É assim, ó. Eu vou dizer para você. Aqui, eu só consegui trabalhar nos veículos que eu fui contratado para criar. Por quê? Porque era impressionante, cara, a resistência das pessoas em dizer que, assim, e não aceitar, não. Vou dar um exemplo para você. Eu criei uma emissora, uma proposta, né, vamos dizer assim, depois que a Rádio Companhia foi vendida para uma igreja evangélica e tal, não sei mais o quê, e a proposta da Rádio Companhia, quem se lembra disso sabe perfeitamente bem que ela já surgiu muito na frente. Mas enfim, aí eu criei uma coisa para circular na internet, no streaming, coisa que não era muito normal na época, né, e tal, e chamada Rádio É. E o slogan era "É do caralho". Cara do céu. O pessoal do meio, nossa, como assim? Do caralho, que coisa. Eu falei, cara, isso é natural nas pessoas, cara. Eu não estou falando de pinto, não. Estou falando de uma coisa que é uma expressão, cara. Uma expressão, entendeu? Então, qual que é o problema? Há quase 18 anos atrás, isso, até hoje, tem gente que fala, não, sabe, mas por quê? Por que o quê, cara? Não tem nada disso. Então, na verdade, a música sofre exatamente a mesma coisa. Ela só vai deixar de ser goiana quando esta geração que ainda está arraigada, não sei, deixar de existir. Eu discordo. Nem isso, né? Não. Porque está passando de um para o outro. Porque isso é um processo cultural, ele é transmitido por geração. Então nós estamos enrolados. Assim, eu vejo Goiânia hoje, Goiás hoje, com muita gente muito talentosa. Tem sim, senhor. Efervescendo. Aí ela bate em várias barreiras.
Uma é essa barreira cultural, essa barreira do não... Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Essa barreira ética, assim... Gente, já viram aquele ditado, a união faz a força? Não faz só açúcar, não. A união faz a força. Se um movimento forte de união entre compositores, músicos, acontecer, como, por exemplo, o tropicalismo, o que foi? Juntaram ali 12, 15 músicos com um objetivo comum, viraram irmãos. O pop rock em Goiânia quase chegou nesse ponto. Quase chegou nesse ponto. Morreu, não sei porquê, estava indo nessa direção. Não morreu. E outra coisa, vamos abrir aqui. Goiânia era, todo mundo falava de Goiânia em sertanejo, mas Goiânia, proporcionalmente, era a maior produtora de rock underground do país. Então, peraí, vamos abrir aqui uma exceçãozinha, porque o rock alternativo, amigo, ele merece essa exceção. Sim. O rock alternativo é totalmente diferente do que acontece com a MPB-GO, vamos dizer assim. Porque o rock alternativo acontece sim no Brasil. Acontece aqui. Ele é muito forte aqui, sempre foi. Então vamos abrir essa exceção. Você tem Goiânia Noise, toda regra tem exceção. Vaca Amarela, você tem 3 eventos anuais aqui, locais. E o rock alternativo realmente... famosos, que vamos hoje abrir essa exceção. Justiça seja feita, hein? Tem que parar com essa palhaçada de festival de amostra e não pagar nada para os músicos. Já bati em 3, assim, vão ficar bravos comigo, mas fica mesmo, mas tem que fazer, tem que profissionalizar, gente, senão não tem, o pessoal não consegue dar continuidade ao trabalho, né? Você tem muita gente muito talentosa no pop rock, tem uma estrutura forte, sempre teve e vai continuar tendo. Você tem muita gente talentosa em MPB, você tem muita gente talentosa em composição, em texto, mas o que acontece? O meu medo é do processo cultural circular que tem em Goiás, engolir tudo. Todo mundo, né? E continuar a mesma coisa. Cada um no seu cantinho, todo mundo chutando. Deixa eu te falar. Pé de roda comendo para todo lado, coração de olho para todo lado. Não vai chegar em lugar nenhum. Aliás, engolir tudo, você está dizendo que tem engolido tudo, né? Até aqui. Inclusive, você diz, pelo amor de Deus, pega esse rótulo de música goiana, põe ele dentro daquelas cápsulas que você abrir daqui a 100 anos. E nunca mais diga isso. Porque música é música. Você não pode falar música, você não pode fechar o negócio. Música goiana. Você falou música goiana, você não sabe o tanto de porta que você fechou. Você fechou umas 1000 portas. Chega em São Paulo, por exemplo, que é um estado bairrista, que se considera o melhor estado do país, e fala que você vai fazer música goiana. Você vai ganhar 150 mil pé na bunda. Música goiana. Que música que é música goiana? Aí vem outro problema. Cadê a identidade? Qual seria o estilo? Qual seria o estilo e qual seria a explicação disso? Assim, vamos fazer um festival de música goiana. Não, como assim? Falou piqui, virou música goiana? Como é que é isso? Isso não existe, não. Pois é, mas... Talvez existiu, mas assim, eu acho que hoje... Teve um movimento de música popular, eu já não gosto... do rótulo música popular brasileira. Eu acho que tudo é sempre música. Teve um segmento, uma geração de música popular, de onde vieram Ricardo, Fernando, João, Tavinho, que tinha uma característica mais acentuada. Usavam mais cateretê, as letras eram mais regionalizadas, vamos dizer, tinha mais cara de um Goiás antigo, cara de Goiás velho, pererê, mas o que eu acho é que isso fecha para dentro. Você acha que o Marcelo Barra representa bem isso aí que você falou? O Marcelo está dentro desse núcleo. Né? Está dentro desse núcleo. Tem clássicos dele que foram para novela, e mesmo assim você não conseguiu usar aquilo como uma plataforma a nível de sucesso nacional contínuo. Porque uma coisa é você acertar uma música e ela estourar, mas a continuidade disso é outra conversa. Por que isso? Porque falta uma identidade. Vamos falar de continuidade. Você pega lá, vou dar um exemplo para você aqui. De fora, e arranjador, pergunta para ele se ele percebe uma característica regional na música local. Não tem. Só se for usar uma viola. E vou te falar, todos os trabalhos que eu fiz com o Can, eu sempre falei para ele, pode, por favor, aí inserir aí o seu lado turco, viu? Não tem problema nenhum. Claro. Entendeu? Porque, porra, você tá dando pro sujeito a oportunidade de extrapolar. Claro. Não, mulher, você pediu o cara para botar um ingrediente turco num negócio que você fez aqui para Goiânia. Foi qual que é o problema? E todo cara, não dá para entender, todo rótulo limita. Sim, claro que limita. Se você falou qualquer camisa criação preta,
Você já tem só segmento de camisa preta. Qualquer Se você criação coloca artística música é isso. goiana, você limitou esse universo e as pessoas não entendem que é de fora para dentro. É como se você fizesse um escudo em torno de Goiás. Você pega lá... Pega a música de Minas. Não, você pega lá, pega o disco do Fábio Pertence, que a gente produziu lá, que foi gravado totalmente da forma analógica, podendo ser feito no digital, foi digitalizado, e eu fiz esse trabalho, me orgulho muito dele, foi o Jean que fez todos os arranjos. Vê lá se não tem a característica dele lá naquele disco. Eu toquei eu sei que ele diz de cor salteada. Tem que ter, pois é. Então, aí você vai lá e pede um ser vivente aí de qualquer lugar do planeta e fala assim, onde é que foi produzido esse disco? Eu quero ver se alguém vai dizer, não, foi lá em Goiás, porque essa sonoridade é de Goiás, ou não sei o que de Goiás. Quero ver se alguém vai dizer isso. Não tem nenhuma característica local. Aí é que tá. É disso que nós estamos falando. Característica local a gente tem baseada no folclore e uma cultura que vem. Você não tem isso aplicado à música aqui. Mas na verdade, assim, a gente tinha que aplicar todas as influências, porque a gente cria nada do nada. Assim, a gente é um produto de deixa eu te dizer. Todas as influências que... Então, eu acho que é normal a gente misturar as coisas. É pegar o rótulo e tchau. Sem rótulo. Uma coisa interessante que me passou a cabeça aqui. Por exemplo, Minas Gerais teve um movimento musical muito forte, onde se juntaram só peixe pequeno. Clube da Esquina. Milton Nascimento, Beto Guedes, Toninho Horta, Lu, Venturini. Minas é fortíssimo no cenário musical. Eu morei lá em Belo Horizonte. É impressionante a musicalidade, montanha. É música para todo lado, é lindo, maravilhoso. Eles chamaram aquilo de música mineira em algum momento? Nunca. Olha o que eles fizeram. Clube da Esquina. Olha que coisa aberta, maravilhosa. Né? Clube da Esquina. Ao mesmo tempo muito bairrista, mas ao mesmo assim... Não é bairrista. Outro exemplo. Identifica a mineiridade, tropicaliza. O que eu ia dizer agora. É música baiana? Não, tropicália. Olha que maravilha. E nem todo mundo é da Bahia. Virou aquele negócio e virou um movimento. Esse rótulo é que mata. Não vai virar nada. Ô, Jean, tem gente que defende isso assim, batendo no peito. Eu não entendo. Ô, Jean, eu estava pensando aqui dessa coisa de você acabou de dizer isso sobre, as influências tem que estar e tal, né? Claro. Eu fico imaginando você voltando para a Alemanha, ou voltando para a Áustria, ou voltando para Paris, sei lá e tal, e aí vai fazer um trabalho qualquer lá de produção do disco de alguém. Obviamente eu vou ter muita influência brasileira. Claro, lógico. E os caras vão amar isso. Pô, peraí, como é que é isso mesmo? Esse ritmo, como é que é isso? Ou seja, é óbvio que vai ser isso. Porque você. E é bom. Claro que é bom. Claro, enriquece, claro que é bom. É óbvio que é bom. Entendeu? Porque quanto mais você fica fechadinho naquele negócio, mas você fala pior. Que é óbvio que é bom, mas tem muita gente que fica assim. Mas não, vamos fazer assim, não. Vamos fazer igual todo mundo faz, porque. O caminho do sucesso. Aí, vamos para. O que acha? Acho que tem que gerar movimento. Então, essa comodidade me incomoda. Você quer ver o poder dessa bolha? Olha só, presta atenção aqui. Real, né? Na realidade, qual o poder dessa bolha? É o seguinte. O melhor estúdio de Goiânia gravava em ADAT, em 16 bits. Ok? 16 bits. Beleza. Aí. Eu falei, vou montar o estúdio então para produção musical, né? Vou atender o que eu puder atender, porque o mercado é grande, não vou tomar o mercado do outro, não. Eu tenho espaço. Só que eu vou além. Eu vou montar um negócio numa plataforma de 24 bits. Beleza? Beleza. Sabe o que isso aqui adiantou? Nada. Por quê? E olha que eu conversei com várias pessoas. Escuta, não, deixa eu te falar. Não, porque o estúdio falou, não, você está falando de gravação em 16 bits em ADAT. Não tem nada a ver com 24 bits, nada a ver. O 24 bits é muito superior, mas é muito superior. Porque essa bits funciona assim, ele é uma função exponencial. 2 ao quadrado igual a 4, beleza? Quando você aumenta um bit passa de 2 para 3, fica 2 ao cubo. 2 ao cubo já é 8. Mais um bit, 4. 2 ao cubo já vai... 2 à quarta potência já dobra de novo.
Aí você pensa, aí você pensa de 2 elevado a 16, faz a conta para ver quanto que dá. Aí acrescenta. Não, aí presta atenção. Aí você vai lá, acrescenta mais um bit, 17, depois mais um, 18, mais um, 19. Quando você chegar em 24, você vai achar um número. E esse número representa o quê? Representa a quantidade de bits que você tem à sua disposição para reescrever a palavra no mundo digital. Então, aquele efeito, aquela escadinha, o erro de quantização, você diminui. Não, você diminui. Seja, assim, perdeu menos som. Você melhora exponencialmente o som. Com certeza. Essa explicação que eu acabei de dar aqui, eu cansei de falar isso. Parecia que eu estava falando aramaico para as pessoas. Era isso. Porque o cara escutava tudo que eu estava falando, fazia todo sentido. Tá. Não, tá. Não, é porque eu tô acostumado, entendeu? Eu sei o quê, tal. Isso. Aí hoje eu fico imaginando as pessoas que têm alguma noção sobre isso, dizer, rapaz do céu, nossa, era muito precário, hein? Era muito precário. Era precário. Aqui, ó, o Rodrigo fez a conta, né? 2 elevado a tal lá, ele achou um número aqui de 69.536 e o outro é 16.777.000. A diferença. Eu tava me lembrando aqui. Não, cara. Você tem alguns discos que, assim, que não se propuseram a ser música goiana. E que, se você olhar, são discos extremamente representativos da musicalidade local. Né? Um deles é o disco do Bororó instrumental. Sim. Se você ouvir, você vai ver que tem influências de tudo que ele fez, que foi um grande músico, fez muita coisa por aí, mas é um disco em que quem é de Goiás, você ouve e você se percebe. Para você que não sabe... Você se percebe. Para você que não sabe... Isso é importante. Quem é o Bororó? Bororó é um baita de um baixista, só para isso. É um baita de um baixista, já rodou o mundo inteiro. Agora, alguma vez eu ouvi o Bororó falar de música goiana, eu tenho a impressão que ele deve odiar esse rótulo também. Porque esse rótulo fecha. A gente vive num mundo de globalização hoje, onde informação... Imagina o cara... Está aqui, cai no mundo inteiro. Como é que eu posso pegar e fazer um parênteses em torno do estádio Goiás? Não, eu fico imaginando o cara. Ajuda nós. Ajuda nós. Não, o músico... Assim, alguma identidade... que você fala, essa aqui é música goiana, assim, você... Não, mas não tem. E assim, arruma um nome. Arruma um nome. Você já tá com cara de senhor, eu fico imaginando o cara chegar pra você e falar assim, escuta, o senhor toca aí a música turca? Fala, não, jovem, eu não sou músico. Eu não sou tocador de música turca, não, senhor. Na Turquia você tem vários distritos, né? Deus me livre, guarde. Fala um deles. O quê? Um distrito da Turquia, um estado da Turquia. Não, por exemplo, o pessoal em Istambul faz coisa diferente do que a leste da Turquia. Então são lugares diferentes. Pois é, fala o nome de um estado, de uma província. Sim, eu sei que não Istambul, deve ser. Província. Pois você faz música de Istambul? Não. Província. Que gente, isso não existe. Chega no carro. você faz música de Nova York? Por exemplo, você faz música. Mas você está falando de culturas milenares. Justamente, porque. Aí é outra conversa. Na Turquia. Então, existem uns lugares na Turquia onde você tem uma cultura milenária. Milenar. E você reconhece o Bota estilo. milenar nisso. Claro, tem características. São músicas folclóricas com identidade, Exatamente. com o ritmo bem certinho. E de onde veio a identidade? Do folclore. Aí exatamente. Nós temos música do Acre. Música do Você já Acre? ouviu falar esse termo? Música do Acre? Não. Nunca ouvi falar. Você já ouviu falar música amapaense? Também não. Olha, do Pará. Música rondonense. Música paraense, eu conheço reggae. Agora eu não conheço música do Pará. Rondonense. Tem carimbó. O Pará tem uma agregação. Ele poderia, mas não música faz. Paraense. Mas não faz. Porque o folclore dele foi agregado à música popular e virou um movimento forte. Tem Chimbinha, Joelma, tem aquela... Né, beleza, mas aí não é música paraense. Veja bem, foi uma cultura folclórica. Tem muito mais música paraense que tem... que tem uma cara própria. Ela tem uma característica. Você ouve aquilo, boi é Pará.
Entendi. Entendeu? Mas é parar e vai continuar sendo parar. E só vai dar certo lá, no Pará. Você fala bem, o samba. Você fala o samba, a primeira imagem que te vem é Rio de Janeiro. Sim. E isso nunca foi música carioca. Nunca foi. Por quê? Porque música é de todo mundo. E ninguém, eu nunca ouvi, olha que eu convivi com vários sambistas. Conheci muitos, né? Assim, nunca eu ouvi de sambista nenhum dizer que o samba é música do Rio de Janeiro. Entendeu? Até porque não é, né? O samba é originário de África. Cara, assim, tem mistura para todo lado. Você tem o Adoniran Barbosa, que é São Paulo, você tem Bahia, que tem samba, você tem o samba de roda, o samba não sei o quê, você tem samba para todo lado, entendeu? Enfim, então, é o samba. Então qual é a dificuldade? Né? Vou falar, nós já cometemos aqui uma cacetada de pecado. Nunca vi um programa falar mal dos outros como não estão fazendo aqui. Não estamos falando mal de ninguém, nós estamos falando mal desse rótulo horroroso. Eu estou entendendo. Mas rótulo, mesmo assim, vamos botar nosso nome na boca do sapo. As pessoas não percebem que esse rótulo, ele é bairrista. Eu sei. Ele segrega. Ele é prejudicial. Ele não ajuda em absolutamente nada. Claro que não. As pessoas que gostam desse rótulo podiam fazer um juramento de nunca mais falar isso. Isso não existe. Mas deixa eu te falar. Ele atrapalhou culturalmente por anos, trouxe a uma prática cultural equivocada. Tem gente que se orgulha de falar isso. Não tem que ter orgulho nenhum disso, não. Tem gente que se orgulha. Aí você fala assim, não, cara, não é música goiana, é MPB. Entendeu? Não é música, é rock, não é pop, isso aqui é rock alternativo, não tem nada de música goiana. Eu já não gosto de MPB, o cara nasceu em Goiás. Música popular brasileira. Como assim? Vai pro mundo inteiro. Né? Frank Sinatra gravou Garota de Ipanema. Música é música, tá no ar. Como o Freud, sabe que Freud não gostava de música, né? Não? Não, Freud não gostava de música. Por quê? Porque ele não entendia como que uma coisa intangível, invisível, podia alterar tanto o estado físico dele. Ele evitava ouvir música. Não é que ele não gostava, ele tinha certo pavor. Agora eu vou dizer para você. Agora você vai pegar esse negócio e falar, isso aqui é música de ver. Não, gente, não precisa disso. Música, o que eu penso sobre música? Se eu tivesse falado, não, faz aí uma, defina a música. Na minha mente só tem uma possibilidade. A música é uma linguagem universal. Claro. Com certeza. Qualquer sujeito, de qualquer tipo, de qualquer constituição, seja carbono, seja o capeta que seja, vindo de planeta de que for, da casa do caralho, se ele ouvir música, aquilo vai sensibilizá-lo de alguma maneira e ele vai entender do jeito dele. É uma das forças do universo. E para mim é capaz isso. de matar, viu, gente? Eu sou musicoterapeuta Com certeza. Também. Então você tem música que cura e você tem música que mata. Você tem Não música duvido. que derrubou as muralhas de Jericó, uma soprano emitindo um agudo, ela quebra cristal. A onda sonora é um negócio seríssimo. E tudo é som, né? Se você olhar a menor molécula do átomo, ela é uma vibração. Sim. Então dá pra gente falar que tudo no universo é som. Né? Agora, engraçado... Tudo é vibração, não é? Tudo é vibração. Agora, engraçado é o seguinte, né? Eu tô me preparando aqui para desenvolver um tema aqui no podcast sobre uma pergunta, que é: palavras são palavras, nada mais que palavras? Esse é o tema. Esse é bom. Então, aí o seguinte, agora pensa bem, é assim, quando alguém que você ama te faz uma afronta qualquer, né? Você pode afirmar, né? Não, palavras são palavras, nada mais que palavras, beleza? Aí, se você duvida daquele amor que vem daquela pessoa e ela te ofendeu, você pergunta, palavras são palavras, nada mais que palavras? Ou seja, será que isso não é de verdade? Tal? Ou seja, então, as palavras são poucas para muitos sentimentos e são demais que você não consegue colocar o sentimento. Então é um negócio muito louco. A música não. A música, meu amigo, é música e ponto. Né? Ela, como linguagem diferente. Como linguagem, não tem conversa. O cara ouve uma música que ele não entende nada da letra e ele se emociona. Sim. Entendeu? Ou ele escuta uma música sem letra nenhuma e
transborda de emoção. Ou seja, é muito que louco. É isso? Justamente para separar a letra da Sim, música. Exatamente. Afinal, Nós estamos falando de melodia. Melodia, por exemplo. Texto como que uma melodia... depois, isso acontece demais com a música pop, seja vinda de onde vier. As pessoas, elas se sensibilizam com a melodia. Claro que som, com a interpretação, o som, a melodia, seja cantada, falada, do jeito que for, tá lá e aquilo emociona. Ou seja, então a música é o cara, não tem conversa. Entendeu? Como linguagem, cara. A gente entende pouco disso. Sentimento, né? que você passa e alguém recebe. Olha que negócio maluco da cabeça de músico. Você sabe quando que eu comecei a prestar atenção em letra de música? Muito tempo depois. Não, há muito pouco tempo. Eu sei, muito tempo depois, claro. Eu sempre ouvia, eu sabia que o cara estava falando, mas para mim chegava a melodia. Primeiro. Né? Em primeiro. O que a música estava falando, há muito pouco tempo. Sim, então, muito tempo depois, é isso que eu quis dizer. Eu sou igualzinho, só que eu comecei a prestar atenção nas letras. Na verdade, eu só comecei a prestar atenção mesmo na hora de produzir. Na hora de produzir. Porque aí você tem que prestar atenção. Peraí, o que ele está falando? Então você tem que... O que ele está querendo dizer? Você não vai botar um fraque no destino. Claro. Da letra. Você tem que criar o ambiente certo, né, do ponto de vista musical, para aquela informação que ele está passando. Exatamente. Eu acho que eu comecei a... que aliás, assim, qualquer dia desse, nós vamos fazer um programa aqui para eu entender, que eu quero ouvir dos senhores, né, que são do ramo, né? Eu só sou um analfabeto nisso, mas enfim, como que as pessoas não levam certas coisas em consideração quando elas fazem arranjo. A competição, por exemplo, de timbres, a competição de tudo, né? De melodias que se colocam lá, vai virando aquela sopa de nada, aquele troço complicado, que você ouve e fala, meu Deus do céu, na voz e violão estava lindo. Por que conseguiram fazer isso? Aí você vai falar assim, não, porque aqui, ó, o arranjo aí virou uma bagunça, isso não é arranjo porra nenhuma, cara. Vai explicar isso para você ver a quantidade de inimigos que você arruma. Eu cansei de ver no meu estúdio, né, quando você está com a música toda aberta lá e tal, aí o cara fala, não, aqui ó, aí você vai lá, tira uma coisa, uai, deu uma melhorada, aí você tira outra, uai, o que aconteceu? Aí você tira outra, aí você começa a perceber a melodia, começa a perceber o que o cara está cantando, a melodia do que ele está cantando, a melodia das palavras, né, e tal. Aí eu falo assim, uai, pois é, cara, então essa quantidade de trem que eu tirei aí, eu não podia nem estar aqui. É porque existe essa E o pior, na hora de mixar, não, põe aí, porque sabe, dá um jeitinho. Cara, pelo amor de Deus, mas porque não tem jeito. Existe essa falsa ideia de botar muitos instrumentos para ficar mais rico. Claro, Como se e fosse na assim. verdade, ocupar os espaços de maneira equivocada traz um prejuízo monstruoso. Com certeza. Porque quem você vai atrapalhar? Quem está passando a mensagem principal, que é a melodia, ok? Não precisa ser gênio para entender isso, né? Fala assim, ó, eu tenho aqui, imagina, vem ali a melodia. Então, a melodia é uma mulher bonita, linda, maravilhosa, né? E aqui tá cheio de homem olhando para aquela melodia, que ela vem lá, tal. Aí você coloca mais uma mulher bonita do lado dela, aí dividiu, mais uma. Daqui a pouco tem 30 mulheres bonitas vindo na sua direção, você não viu nenhuma. É só isso que acontece. Vai explicar esta porra pro sujeito que está cantando, ou para dupla, para quem quer que seja. Ele tem que estar num nível de entendimento das coisas para ele entender isso. Caso contrário, o arranjador vai falar para você, não, o cliente pediu, o cliente é isso, senão não vai nunca mais me contratar. Pronto, eu já vejo diferente. Vira aquela bosta. A nível de produção musical, a primeira coisa que você tem que ter é uma pessoa de confiança fazendo isso. Sim. Porque, por exemplo, eu já trabalhei com muita gente que não tinha a menor noção técnica do que ia acontecer, mas queria interferir o tempo todo. Não tinha conhecimento técnico, não sabia nem falar direito o que estava, mas ela percebia que ela queria alguma coisa. Mas ela quer ser controladora, ela quer estar à frente. Eu sempre fui da opinião que se eu contratar o Cambaia para arranjar o meu disco, eu confio na palavra dele. Claro, lógico. Eu, no máximo, eu posso falar assim, olha, eu não gostei muito disso, não.
porque a gente vai fazer uma pré-produção antes, um preview. Sim. Vamos tentar mudar isso, porque não está chegando... essa sua visão assim, ó. Essa sua visão não é coincidente com a minha. Vamos tentar achar aqui beleza. Okay. Mas aí é músico para músico. Não, mas o profissional balizado para aquela solução. Sim, claro. É ele. A mesma coisa assim, eu vou contratar um engenheiro, ele falou, vou fazer aqui uma laje de 25 centímetros, você fala, de jeito nenhum, eu quero só com 2. Bonito. Eu quero que faz barulho lá embaixo. E aí, velho? Eu falo, nós vamos cobrir a ferragem com o quê? Não, aqui, a pergunta vamos cobrir a ferragem com o quê? Com bosta? O médico chega e fala assim, o negócio é o seguinte, eu tenho que te dar um Monarém. Monarém é um antibiótico de R$2.500. Eu vou te aplicar um Monarém em uma semana, porque o seu processo... Falou, não, doutor, me dá uma... Na verdade, eu quero uma aspirina. Eu quero uma assim, guardadas as proporções de... Eu quero uma amoxicilina. Aí o cara fala, não, mas a amoxicilina, meu amigo, não vai resolver o problema, porque essa bactéria aí, ó... Não, mas ela serve para mim. Não, mas eu quero um band-aid. Enfim, é difícil, né? Porque, como Freud mesmo fala, é intangível, é invisível. Então, é igual ao futebol, todo mundo é técnico, né? Aí agora você tocou na ferida. Aí você chega pro cara, amigo, deixa eu te explicar aqui. Todo mundo tem um negócio que chama melodia, tem um negócio que chama linha de baixo e tem uma coisa que vai acontecer no meio que chama contraponto de vozes baseado nas duas vozes de ponta. Você entendeu? Não, então eu não vou continuar. Nós podemos discutir a cor do contraponto, a parte, mas você entendeu? Não. Então, por que eu vou continuar? Bom, já que... No máximo que pode falar que não gostei dessa parte. Por quê? Não sei, mas não gostei. Beleza, então vamos... Aí você... Vamos decifrar. É duro, né? Vamos decifrar o que está te incomodando. Porque o cliente não sabe porque é um negócio impressionante, quando o cara fala assim, não gostou do quê? Não sei. Aí é difícil. Beleza, mas assim, eu até entendo, porque às vezes o cliente não sabe, mas sabe que não agradou. Então vamos tentar... O que é? E quando você sabe que está certo e o cliente está errado? Aí fica difícil. Não. Aí é lenha. Não, é lenha. Quando a estética está certa... Lenha. Deixa eu te falar aqui, bonitão. Mesmo assim, justamente para não ficar autoritário e falar que não, esse aqui está certo e pronto, acabou. Você vai falar o que? Você fala, o que você não está gostando? E aí você normalmente tem um elemento. Vai entender o que é. Aí você explica, eu coloquei esse elemento por tal razão. Então, deixa eu te falar, eu vou tirar e aí... Vai entender que, realmente, isso aqui agora entendi. Porque muitas vezes falta entendimento. Não, quando você... A pergunta que o Gênesis fez aí, e quando você sabe que você está certo e que o cara está errado e ele não aceita? Eu passei por isso no meu estúdio 200 mil vezes. Vou dar um exemplo só umzinho. Os monitores que eu usava para fazer mixagem eram 2 NS10 da Yamaha, certo? Monitor super clássico, monitor usado no mundo inteiro e plano, absolutamente plano. Ou seja, nesse tipo de monitor, grave, ultra grave, passa longe, beleza? Então, se você está acostumado a mixar, se a sala é boa, porque muita gente aí nem sabe o que é isso, o cara acha que qualquer sala... A sala, meu amigo, ela vai fazer o seguinte, se ela tem um projeto acústico lá direito, essa sala vai estar equalizada. O que significa isso? Significa dizer que as frequências estão voltando e sendo absorvidas da forma correta. Então, você está ouvindo dentro da sala, através das suas NS10, a realidade. O que realmente muito próximo da realidade. Aí senta lá o lambança do seu lado, que normalmente é o cantor, o artista, ou o arranjador, o cara que não sabe nada disso. Enfim, aí ele fala assim, não, mas tá faltando grave. Aí você fala, não tá faltando grave, sabe por quê? Porque essas caixinhas aí... Geralmente quem fala isso são os baixistas. Tá faltando grave. Aí você fala, não tá não, sabe por quê? Porque essas caixas aí, elas são de referência e tal. Eu sei, o grave que tá aí tá passando de bom e tal. Não, tá faltando grave. Eu já tive que fazer algumas vezes, porque aí eu até, em alguns casos eu punha. O cara ia embora, eu tirava.
porque eu sabia que depois ia dar merda. Trabalho igual um sub, né? Justamente. Não, pro cliente, só pro cliente. Só pro cliente. Você fala, você quer essa mas eu tinha tanto grilo disso que eu não tinha nada de sub, porque senão você fica refém do som do cliente. Entendeu? Porque o som do cliente é mais agradável e não sei o que e tal. Aturar as caixinhas ali fazendo e tal é duro, mas é o que tem que ser. Então eu estava totalmente habituado. Eu conheço aquelas caixinhas com uma palma na minha mão. Né? Aí, beleza. Eu tive que fazer várias oportunidades. Falei, não, tá bom. Aí, vou fazer uma cópia aqui. Beleza. Aí, vamos lá no seu carro. Aí chegava lá, bota aí um negócio que você gosta. O cara botava um disco qualquer lá, do estilo, fosse qualquer estilo, punha lá. Aí aquele som, aquele gravão, tá bom, beleza. Aí eu falava assim, agora nessa música que você está ouvindo aí, que você está amando, deixa eu fazer um controle aqui no seu gravador, aqui no seu reprodutor, aqui dentro do carro. Eu ia lá na equalização e botava flat. Aí sumia tudo quanto é grave. Como você estava com aquilo, parecia que a música tinha virado outra. Aí eu falei, o que você fez? Não, agora você está ouvindo o que está gravado. O som real desse disco é esse aí que você está ouvindo. Toda essa mentirada que você está ouvindo aí é aqui, ó. Aí você tira o flat, põe a equalização, aí aparece que é mão de grave, não sei o que e tal. Agora nós vamos na música que você está fazendo no meu estúdio, beleza? Ok, põe aí. Aí o sujeito colocava com a equalização, tava tudo lá. Aí tirava, desse jeito aqui tá igual lá no estúdio. Falei, pois é, eu preciso mixar com o que eu escuto no estúdio, para depois você chegar aqui e botar uma equalização e ela não arrebentar. Teve um caso que eu fiz 2 cópias. Falei assim, essa cópia aqui é a minha e essa aqui é a que você disse que ficou boa lá em cima. Põe aí agora. Os alto-falantes faltou saltar das portas assim e pular na cara dele. E aquele monte de distorção por conta disso. Ou seja, então, eu passei por isso aí. Agora, ali eu posso provar para a pessoa. Agora, e quando o cara ouve um arranjo e fala assim, não... mas tá, o quê? Não sei, não sei. Esse é o problema. Eu acho que a pessoa, quando define fazer um trabalho, ela tem que saber o que ela quer. Porque tem muita gente que vai fazer, mas na verdade ela não sabe o que ela quer. Muita gente não, gente. Quem não sabe o que quer, Gênison, não consegue enxergar. Gênison, não é muita gente. Você é bonzinho demais, não é muita gente. Fala assim, a maioria. A maioria não sabe o que quer. Ela entra numa aventura. Ela não tem sabe de nada. Pré-definida. Sabendo disso, eu já falo pro cara assim, traz uma referência. Deixa eu ver aqui que você gosta. Que jeito que você quer. Porque eu não vou ficar fazendo 300 arranjos até acertar um. Entendeu? O que você quer? Eu tô aqui para fazer o arranjo, eu tô aqui para acertar seu gosto, não, jovem. Eu sempre enxerguei isso de 2 maneiras. Nem pensar. Um trabalho, às vezes, é uma coxa de retalhos, ou seja, são 10 músicas totalmente... a parte estética e de arranjo sonoro, diferença uma da outra, ou um trabalho em conceitos, onde você tem ali uma uniformidade, né? Mas a pessoa tem que pensar muito antes de fazer, e hoje você tem muita ferramenta para isso, que a gente falou tanto. O cara pode fazer uma prezinha em casa, do jeito que ele dá conta, e chegar num conceito estético que ele acha, que ele vai se sentir participando, e ele, não, isso aqui é minha cara. Aí facilita a vida do sujeito. Com certeza, com certeza. Porque você ir sem saber, eu tenho muito medo de gente que não sabe o que quer, por isso, porque ela pode estar na frente do que ela quer, ela não vai saber. Como é que faz? Cara, você quer ver o tanto que é bom falar mal das coisas dos outros? Quer ver? Ô, Rodrigo, tem quanto tempo nós estamos aqui conversando esse negócio aqui, esse papo furado? Quanto? 1h17. 1h17. Então tá na hora de encerrar, né? Não é falar mal, a gente está expondo pontos, por exemplo, rótulo de música goiana, né? Coisa que incomoda. Eu tô de sacanagem. São coisas para ajudar em todos os aspectos, musicalmente, mercadologicamente. Essa questão do pessoal, dessa cultura local, de as pessoas não se ajudarem, não criarem assim, uma marca que agregue, como o Clube da Esquina, como Tropicália, como várias que se tem, e tirar esse rótulo, procurar uma forma de solidariedade musical, o comprometimento. Você não precisa gostar nem da pessoa. Claro. Eu não gosto daquele cara, mas a música dele é boa pra caramba, então vamos embora. Deixa eu te falar aqui sobre esse programa, o que eu acho legal aqui. Aqui é o seguinte, 3 sujeitos conversando, né, cada um com a sua experiência nessa área, e aqui
o mais bobo aqui dá nó em pingo de éter nesse sentido, certo? Então você ouviu, você que está aí, você acompanhou uma conversa totalmente despojada de 3 pessoas que são do ramo, né? E aqui surgiu muita coisa que você pode aproveitar para a sua vida profissional, se você está começando, se você já é profissional, se você tá aí, você tem, de qualquer jeito você poderia aproveitar. Então, quando eu falo, papo furado, isso aqui é só para te sacanear mesmo. Mas a realidade é que aqui foram ditas coisas muito importantes, por exemplo, sobre ferramentas, né? Muita gente que está pensando em comprar amanhã equipamento. Opa, peraí, não, mas então, peraí, como é que é mesmo? É muito mais importante ter uma coisa boa só daquilo, melhor do que ter 10 ruins, é muito melhor. E você vai entender isso rapidamente. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse papo furado de que música goiana, não sei o que, não tem nada de música goiana, tem de música. Tem rock, tem blues, tem jazz, tem chachado, machixe, baião, samba, cateretê, tem o capeta chupando manga e ponto. Não tem... no sentido que esse rótulo atrapalha. Sim. Sempre atrapalhou. Ok, fecha. Por que sempre Fecha atrapalhou? Não, por que sempre atrapalhou? Porque a gente tem na prática um exemplo. Me fala aí quem é que está explodindo no Brasil com música goiana. Você conhece alguém? Gente, música goiana não existe, gente. Música é música. Então pronto. Então se não existe, por isso não faz coisa sucesso. Bairrista, okay? Horrorosa. Então é isso, né? Então assim, ou seja, então essa foi a nossa conversa aqui, que esse foi o Produção Musical 2, né? A gente mais falou mal, né, do que deu informação, mas pelo menos as informações que a gente deu aqui foram ótimas. Manifestamos nosso protesto com algumas situações. E agora, deixa eu deixar... Tentando ajudar. Agora, deixa eu deixar aqui uma porta aberta, então. Se você acha que não, porque a música goiana, não tem problema. Faça contato. E a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre isso. Não, eu não concordo, tal, não sei o que. A gente pode falar, não tem problema nenhum. O contraditório é absolutamente bem-vindo e tal. Agora, venha com argumento, viu? Porque vai ser difícil você dizer que rotular uma manifestação artística num estado tão novo quanto o nosso, que não tem lá essas coisas, e que nunca ajudou ninguém, vai ser difícil você mostrar aqui que isso é positivo. Tem muito mais aspectos negativos do que positivos, esse rótulo. Não vejo nenhum aspecto positivo. Ou seja, de qualquer forma, a gente ajudou, né? Outra coisa importante que rolou aqui é o seguinte: quando você contratar um cara para produzir o seu trabalho, se é que você está nessa condição, né? Enfim, contrata uma pessoa que você conhece. Né? Não, eu estou contratando um cara honesto, que eu conheço o trabalho dele, eu peguei algumas coisas que ele produziu, gostei e tal, não sei o quê. E a melhor maneira de você ajudar esse cara, o Jan, né? O Jan falou isso aqui agora há pouco, leva uma referência. Fala assim, por exemplo, você está na música sertaneja, beleza? Ok. Aí você gosta lá do João Paulo e Daniel, que, né, já não existe há talvez 2 décadas, não sei, ou mais, né? Mas é uma dupla que você, eu sou isso aqui, a gente tem a mesma pegada, então eu gosto disso aqui, Ele vai saber na hora, então tá bom, então eu vou nessa praia para que você fique satisfeito com o trabalho. É fundamental. Não é só na música sertaneja, é na MPB. O cara chega lá e fala, eu gosto muito do Chico Buarque, é uma sonoridade. Não, eu prefiro o Djavan, é outra sonoridade. Não, eu gosto mesmo do Caetano Veloso. E que versão? Voz e violão, por exemplo? Entendeu? Então você tem N possibilidades, mas sempre uma referência. Rock and roll do mesmo jeito. Entendeu? Às vezes você vai mostrar, você chega lá com uma referência de um sei lá, do Radiohead agora, né, que é novo, né, que é recente e tal. Aí o arranjador fala, não, beleza, mas eu vou te mostrar aqui de onde esse povo bebeu. De que fonte eles beberam. Talvez você vá preferir uma coisa mais que seja dali, que vai ser mais verdade para você do que você já ter como referência alguém que usou uma outra referência. Compreendeu? Ou seja, e isso funciona pra cacete. Entendeu? Ou dá a chance de se ter um processo original, que eu claro. Acredito mais. Você vai começar um trabalho, você tem aí uma semana para brincar, fazer laboratório de pré-produção, desenvolver o conceito que vai ser gravado.
em vez de chegar e gravando. Não, vem cá, vamos desenvolver esse conceito, você e o compositor, o dono do trabalho, o artista. Vamos vamos trazer influências, vamos procurar uma coisa original, vamos fazer o quê? Não, vamos dar uma cara aqui, uma pitada disso aqui. Desenvolve o conceito antes de começar a fazer. Eu acho que isso ajuda demais. Isso se o artista quiser realmente uma coisa mais original. Exato. E a maioria das vezes as pessoas querem querem porque não conhecem. Deixa eu te falar. Eu adoro gente ousada. Eu conheço gente ousada. Deixa eu te falar. Eu ia dizer exatamente o que você disse e vou citar um exemplo. Uma vez eu chamei o Arnaldo Freire, falei, faz a música sertaneja, Léo. Falei, faz um arranjo para mim. Aí, quando eu mostrei, o cara não entendia. Ele falou assim, não, mas, cara, e eu vou te dizer uma coisa. O arranjo... E aí, eu falei, não, tá bom, era só pra né, tal. O arranjo que foi feito para a mesma música perdia de 1.000.000 para o arranjo que o Arnaldo fez. Você entendeu? Ou seja, então, olha só, foi oferecido àquela pessoa uma coisa muito melhor, entendeu? E ele não aceitou. E aquele trabalho não virou porra nenhuma. Nada. Por quê? Porque talvez... E outra coisa que eu digo sempre, eu dizia, né? Porque agora eu não faço mais isso, mas assim... os caras falam assim, não, Léo, você espanta os clientes todos. Tá, tudo bem, tá bom. Aí eu falava, escuta, na música sertaneja, assim, quando João Paulo e Daniel fizeram sucesso, tinha o quê parecido? Nada. Quando o Chitãozinho fez sucesso, o que tinha parecido? Nada. Quando o Christian, o que tinha parecido? Nada. Quando o Leonardo fez, nada. Por que você não consegue entender esta porra? Você quer fazer cópia? Eu acabei de dizer, todos que fizeram sucesso... Cópia não vira. Fizeram uma coisa original. Diferente. Os caras eram são aquilo que eles são. Você tem uma característica, eu tô querendo valorizar essa característica. Exato. E você tá rejeitando. Sempre lembrando que a música... Daí eu espantava mesmo os que não tinha jeito. Qual é o objetivo da música? A música é feita pro público. Sim. Então, de repente, o cara pode ter a opção, sim, não, eu quero atingir esse tipo de público com essa estética, ok? Não, eu quero atingir outro tipo de público com essa estética um pouco diferente, ok? E tem o ousado, que ele fala assim, eu não estou preocupado com o tipo do público, eu quero essa estética e quero ver o que acontece. Mas porque isso tem que ser claro. Vou te dar um exemplo. Exatamente. Vou dar um exemplo aí, ó. Deixou isso claro? Não, eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo disso aí que ele acabou de falar. Lenine. Pronto. Ele é ipsiliter o que ele acabou de dizer. Não fez e não faz um puta sucesso. Agora, em Goiânia, foi preciso surgir a Rádio Companhia, certo? Para o Lenine começar a ser tocado aqui, depois de ter uma década de sucesso. Não é desse Esse jeito. é que é o problema. Você entendeu? Então, os caras ficam travados no antigo, no não sei o quê. Eu conheço muita gente nova aqui, ou mesmo gente mais antiga que está fazendo coisa nova, que eu espero que insistam e que não sejam engolidos pelo loop cultural. Cara, eu espero assim, encarecidamente. Tem gente que eu gosto muito do trabalho, eu ouço, me soa fresco, é moderno, tem identidade, que continue. Gente, eu montei a Serra Dourada FM, certo? Fui contratado pela Arisco, que era dona da TV Serra Dourada, para montar a rádio, fisicamente falando, né? Aí quando eu cheguei lá, só existia o canal. Tinha nada. Tinha um canal, tinha lá uma programação via rede, um negócio de Brasília, um trem horrível, tinha 0.0 de audiência, mas tinha o parque de transmissão já pronto, né? E tinha o local físico do estúdio. Beleza, a Arisco me contratou para fazer o quê? Para montar a emissora, terminar de montar ela tecnicamente falando, tal, e criar uma programação completa, contratar as pessoas, treinar as pessoas, pôr no ar, ok? Beleza. Eu fiz isso, né? A empresa queria um resultado de X% em 2 anos, deu em 45 dias, beleza? Ou seja, mas eu me lembro como se fosse hoje, quando eu falei para
para tocar, quando eu selecionei para tocar na programação da Serra Dourada FM, que era basicamente uma programação de música sertaneja, que era o que estava explodindo na época, quando eu falei para tocar o Rapa. Quê? O Rapa? Falei, para tocar o Rapa. Esse povo aqui, ó, tem potencial para agradar o público inteiro. Entendeu? Então muita gente que gosta de música sertaneja vai gostar do Rapa, vai gostar e vários grupinhos daquela época que depois explodiram de fazer sucesso. Eu quase apanhava por causa disso. Mas como eu mandava, tinha que fazer e foi feito. E ficou desse jeito e pronto. Ou seja, a rádio ganhou uma identidade, trocaram de nome, passou a chamar 99,5, mas tá aí, a estrutura tá lá até hoje. Tem lá um negócio que eu criei lá, chama Quantas Letras Tem, que tá lá até hoje, tem quase 30 anos essa porra. Agora, por que então? Porque foi uma ousadia. Eu criei junto com o CPD da Serra Dourada naquela época, lá que tinha um CPD. Naquela época, pra você ter uma ideia, todos os programas eram criados em MS-DOS. Olha só, cara, tem 30 anos, tem 20 e tantos anos. Eu criei junto com o carinha lá que cuidava desse sistema, eu criei uns 20 programas para administrar a rádio. Foi a primeira, disparado na frente de qualquer outra, que tinha isso. Então, assim, botando os programinhas lá no sistema de computador, né, que a gente já implantou na rádio, então eu sabia de tudo. O que está pedindo, quem pediu, como é que foi, quem ganhou o prêmio, quem não ganhou. Um programa para cada coisa. Aí, 3 meses depois, a rádio estava estabelecida com uma audiência muito maior do que eles queriam em 2 anos e tal, não sei o quê. Ou seja, por que deu certo? Porque houve essa ousadia. Porque eu criei uma coisa nova, nova mesmo, de verdade, entendeu? Então, beleza, ok. Agora, você chega para os empresários do ramo, o cara fala, não, é uma rádio assim, assado. Ele quer que você copie até o nome dos programas. Todas que foram montadas desse jeito, nenhuma deu certo. Nenhuma. Não tem uma que tenha dado certo. Porque ela é a cópia da cópia da cópia de porra nenhuma. Porque o cara que copia alguma coisa aqui, ele não copia na íntegra. Ele copia o que ele entende daquilo. Ele copia o que parece. Compreendeu? É o cara olhando para a Mona Lisa, fala, não, faz assim aqui, ó. É mesmo, cara. Nossa, que beleza, hein? Rapaz, então tá valendo a mesma coisa. Deu para entender? A cópia tem esse problema. E normalmente quem copia não tem talento para fazer o que deveria. Essa é que é a realidade. Entendeu? Então, assim, na música, na engenharia, na medicina, na casa do capeta, quando você vai ter problemas sérios para andar na frente, né? A tal da vanguarda, né? Você vai ter problemas sérios, porque muita gente boa já morreu na fogueira, né? Por conta disso, entendeu? Então, hoje aqui nesse programa, se assim, alguma coisa valeu para você, né? No nosso Produção Musical na Era Digital 2, beleza? Cara, Hoje a gente descarregou aqui o fel. Nananina não. Falaria por horas. Tá. Ô, John. Mas acho que o mais importante é que é o seguinte, a gente tem que ter a criatividade. Com certeza. Deixar fluir. Claro. Sem restrição, sem aquela coisa, tem que fazer igualzinho. Deixa rolar, deixa... John, assim, vamos encerrar então. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Imagina que eu fosse um barriga verde nesse negócio, tal, que quisesse montar um estúdio e tal, né? Ou fazer uma produção musical. Então, são 2 coisas. Se eu quisesse montar um estúdio e eu dissesse para você, e aí, John, qual é o conselho que você me daria? No caso, vou montar um estúdio. Qual o conselho que você me daria, assim, de bate-pronto? Eu acho que depende muito do que ele quer, assim, qual que é o objetivo, se é para gravar as pessoas ou se é para produzir. Mas assim, eu acho que hoje em dia uma pequena estação de trabalho já resolve. Né? Assim, um computador decente, uma interface decente, né? Decente, assim, que faz a conversão. Sim, legal, sem roubar. Sem roubar. Que um mínimo de entradas e saídas que dá para trabalhar sem ficar refém de nada, um pré bom, microfone bom e pronto. Porque é o seguinte, por exemplo, você fala, não, mas para gravar um baixista eu preciso tal coisa. Cara, liga pro baixista. Todo mundo hoje tem exatamente. Grava pra mim essa música tal.
Passa meia hora, o cara já mandou para você nas condições dele, assim, especificamente feito para... Ou seja, então... eu acho que, assim, hoje em dia a gente está vivendo todo mundo está especializado também, né? Nós também. Claro. Quem tem um estúdio, assim, com todas as opções, é pouco. Cara, não precisa. Não precisa mais, né? Ou seja... Gente, grava para mim um trem aí, um trem. Eu mando o negócio para ele, o material. Ele muito vai rápido. Rapidinho, meia hora, ele manda. Aí a gente fala, gostei dessa parte, muda a segunda parte. Pronto. A gente trabalha muito mais rápido assim. Eu não preciso o método. Dá tempo o cara pesquisar, gravar à vontade. Não preciso montar uma estrutura para gravar bateria. Imagina para gravar bateria. Uma bateria. Nossa, uma puta bateria, microfone para capeta, pré para todo mundo. Imagina. Já sei. Deixa. Sem contar, se tem uma coisa que nós não falamos aqui, que foi bem lembrado no começo e passou batido por mim, na verdade, na hora eu falei, não, vou falar, mas é cabo. Amigo, deixa eu te contar. Isso aí dá um outro podcast. Se você quer, eu vou deixar aqui um registro importante para você, que é do ramo que você quer com ela. Faz assim, anota aí um nome, Zaola, com Z, Z-A... Isso é maldade, viu, Léo? L-A. Maldade? Pois não, mas assim, eu tô te falando por experiência própria. Eu comprei uns cabinhos desse. Aí assim, você vê que o cara é malvado. Então presta atenção. Para você, o orçamento do cara vai no cabo de microfone. Não, deixa eu te falar. Por que eu tô te falando? Para você ter a referência de uma coisa boa. Se você tiver a oportunidade de comprar um cabo Zaola, só umzinho, experimenta pegar esse cabo Zé Mané que você tem aí no seu estúdio, grava qualquer coisa, microfone, violão, voz, qualquer merda, depois você tira esse cabo e bota um do Zaola lá e faz a mesma coisa, que você vai encontrar um novo mundo, ok? Não, é só como referência. Não, é só referência, é só para deixar aqui como ajuda. Não precisa comprar, ninguém é obrigado. Mas estou te dando, muita gente falando, não, eu quero ver, eu vou pesquisar, ótimo, tá bom. Então, senhor Jean, então, no caso do estúdio você já respondeu. E no caso da produção musical, o cara que quer fazer, gravar um disco, certo? E aí ele fala, Jean, estou pensando em fazer um disco. O que você me fala? Se bem que esse negócio de gravar disco hoje em dia tá muito... Já foi, né? Hoje é só música. Álbuns para streaming. Álbum. Você fala de álbum, né? Álbum. Ou single, ou EP, ou álbum. EP, assim, muita gente que faz só EP, assim, uns 4 a 6 músicas, né? Então é isso. Eu acho que assim... Ou seja, investe o que você tem para fazer o que dá para fazer. Dá para fazer. Melhor fazer 4 músicas bem feitas do que... Melhor fazer uma bem feita do que 10 mal feitas. Porque não vai virar nada. Não vira nada. Porque é o seguinte, eu acho que uma até pouco. Porque assim, para as pessoas verem seu trabalho, para ter uma noção do que é, você tem que apresentar pelo menos umas 3, 4 músicas, pelo menos, né? Melhor, sei lá, uns 5, 6. Né? O que a gente chama de shot, né? Você faz um teste com ela, mas é sempre justamente bom você ter coisa guardada. Eu sei, mas o cara chega lá, chega lá teimoso, daquele bruto mesmo, fala, não, eu tenho esse dinheiro aqui, eu quero fazer 5. Fala, não, só dá para fazer uma. Não, só dá para fazer uma, meu irmão. Você vai fazer o que com essa música? Não, eu só vou mostrar para minha família. Não, então a gente faz até 10, não tem problema. Entendeu? Agora, você vai fazer o que com essa música? Não, eu vou fazer porque eu quero virar minha cabeça. Não, então não. Isso aí dá outro podcast, cabe orçamento. Pois é, então tá. E aí, senhor Jenison, o senhor tem algum conselho para dar para essa galera? Pra caralho hoje, já, né? muito. Falou demais. Não sei o que foi, aliás, eu vou te falar. Represado, eu tô falando mais como da cobra. Exatamente. E aí, com certeza, né? O que mais vai sofrer ataques mortais. Nada. Porque, na verdade, todo depoimento, toda fala, como eu falei no começo, ela é embasada em fatos. Em momento algum eu falei o que eu acho. Né? Sim, senhor. Eu falei... Eu prestei muita atenção. Não, porque se você tivesse falado eu acho, eu estava aqui para... Quem acha não sabe, né?
sim. E eu tô falando de coisas que eu sei, que eu vivi, eu tô nesse mercado desde... Que o senhor tem experiência 7 anos de idade. para dar e vender. 7 anos de idade, conservatório de música, mercado, bares, teatros, lei de incentivo, fui conselheiro da cultura, conheço todos os... Aliás, é outro que dá um podcast maravilhoso. Não. Lei de incentivo. Esse eu vou até bater na mesa... Falar sobre lei de incentivo, que hoje está efervescente, virou uma indústria. Sim, senhor. E o pequenininho, e o criativo, e o legal. Vamos marcar um podcast aqui para falar especificamente sobre lei de incentivo. Porque precisa, viu, John? Porque tem muita verba que está voltando. Não é só isso, não. Porque as pessoas não conseguem usar. A problemática é monstruosa. Eu sei. Mas, assim, tudo que a gente tenta falar são coisas assertivas, no intuito de melhorar a movimentação, porque eu sempre vi os atrapalhos, né? E aí eu era um cara tímido até pouco tempo atrás, não sei se você lembra. Não, eu conheci tímido. Tímido, retraído, calado. Agora eu tô botando a boca no trombone. Eu não diria tímido, eu diria assim... Retraído. Eu diria... Não. Enfesado. Não, enfesado não. Eu nunca tive problema... Enfesado. Nunca tive problema de intestino. Mas assim, era um cara mais... Sabe que é cara enfesado? É um cara mais pra dentro, assim, só observava. A minha fama também é muito ruim. A minha observação hoje me dá respaldo para me falar sobre essas conclusões que eu tenho, esses equívocos que podem ser desfeitos facilmente num benefício comum muito maior. O intuito é sempre esse, né? Graças a Deus. Eu não bati ninguém, não citei nome, citei alguns conceitos que eu odeio, poderia falar mais, e oportunamente eu falo até com pessoas que participam disso diretamente. Eu não falei das coisas que eu gosto, de ver o movimento criativo, enfim. Eu falei, estou falando pra caralho de novo. Então, quieta, Jenison. Foi um prazer estar aqui novamente, estamos aí. Ponce. John Cambay. Não, porque não dá muito trabalho, né? Então, John Cambay. Não adiantou, porque agora Ponce, toda vez que eu falo para alguém escrever Ponce, a pessoa escreve Ponsi. Eu falo assim, não é uma maldição. Ponce. Mas o Genilson também Ponce. Não ajuda. Não ajuda. Deixa eu falar. Já virou Genilson. Já virou tudo. Não, Genilson. Genilson. Não, você é muito pior. Você também rala. João Cambão. Ponce escreve Ponce. Ponce, tá bom? Beleza. Ponce de Leon. Can se escreve. Jan se escreve com C. C-A-N. Eu vou ajudar, tá? Eu vou ajudar. Olha lá, ó. Tá vendo? Tá escrito aí. Cambay. Jan, o C pronuncia J, né? Vamos supor assim. Uma mistura de Jan Cambay, tá bom? Então, é isso, ok? Jan, meu parceiro. Não, pera aí. Pode colocar Genilson Ponce, mas cala a boca aí, deixa eu terminar aqui. Cambay, John Cambay, foi um prazer revê-lo. Meu parceirão de muitos trabalhos, já fizemos muitos juntos, né? Graças a Deus, beleza. Genilson, que eu passei a me relacionar há pouco tempo, tem o quê? 1 ano e pouco, né, Genilson? Você era muito embirrado. Não, e você muito nervoso, não, é enfesado. Não, eu nunca, já falei que eu nunca tive problema intestinal. Então... Introspectivo. Mas hoje é meu amigo, assim, como é você, entendeu? Então, ótimo. Então tá. E para você que esteve acompanhando mais esse podcast, muito obrigado, valeu. Não gostou, põe aí. Gostou, põe também. Não. Clica naquela porra daquele sininho lá, que eu nunca esqueço de falar, no coraçãozinho, no cacete que tem aí. Faz para ajudar, beleza? Então é isso. Grande abraço. E não levanta logo, não, porque tem letrinha para passar. Tá, né? A gente finge que vai continuar conversando. Então, abraço. Tchau. Agora nós podemos xingar em off aqui. Agora pode falar tudo que quiser.